Pet. Muito bem, vamos falar do nosso Pet Mix. O que a gente faz se um animal ingerir um medicamento para humanos? Por exemplo, você saiu da cozinha e deixou algum remédio em cima da mesa, quando voltou, o cachorro ou gato já tinha engolido, enfim, você não sabe onde é que foi parar e provavelmente ele engoliu, né? Se esse for o caso, saiba que ele pode ser letal e o que pode causar algum risco aí por um descuido mesmo do tutor. Quem tira essas dúvidas pra gente hoje é o veterinário Carlos Sansão, que tá aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, Gisele, bom dia, Belmiro, Jack, aos nossos ouvintes. Bom dia, Sansão. Então, pode parecer simples, mas não é. Nós temos diversos casos de intoxicação, na maioria das vezes por acidente, né? Quando o tutor, como a Gisele colocou, fica descuidado, não percebe, ou às vezes é uma medicação de uso contínuo, que para o humano tá tudo certo. Mas o pet vai lá e come. Come 1, come 2, 3, 4, 5, 10 comprimidos daquela caixinha, daquele potinho que estava lá do lado, na cabeceira da cama, ou em cima da mesa, ou às vezes até mesmo deixou cair no chão, o pet foi lá e comeu. E aí a gente começa a ter muitos problemas, né? Os riscos são enormes, até de óbito. Já peguei vários casos de que o pet veio a óbito. Em outros casos, úlceras gástricas, problemas renais, problemas de fígado, que em alguns casos são reversíveis e em outros, dependendo da dose, da quantidade e o tipo de medicamento que foi ingerido, pode e leva a óbito. Certo. Até tem uma que... Aliás, dá uma bronca na dona Jo, que olha que é recorrente, que eu brigo com ela porque ela deixa os remédios assim, agora ela cuida um pouco, né? Mas enfim, existem outras coisas que os humanos podem passar que eles nem imaginam que pode fazer mal pro pet. Eu vi um vídeo, quero saber se é verdade, né? Enfim, do veterinário. É aquele que é para crescimento de pelo, né? Muitos homens passam na barba, passam no cabelo, que eu esqueci o nome agora. Minoxidil. Isso. E aí diz que isso também faz mal. Então ele vai lá, passa, acaba fazendo contato, aquele chamego com o gato, sem nenhuma intenção, sem imaginar tá fazendo mal pro pet. Então, eu também não tinha essa informação de que ele era tóxico e fui pesquisar. Porque às vezes a gente vê alguma coisa na internet, hoje em dia a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo pesquisar, porque claro, nem sempre tudo que tá lá é verdade. Mas sem dúvida, esse fato é verdade. Ele é extremamente tóxico para cães e para gatos. E como ele é um produto que fica com efeito residual, ele fica agindo, né? Seja no couro cabeludo, seja na barba, ou na região que a pessoa quer que cresça cabelos, né? E o animal lamber, ele pode e vai ter problema. Podem ser dos mais variados. Cialorreia, aquela salivação excessiva, né? Pode ter incoordenação motora, vômito, então pode ter dilatação de pupila. Então tem que ficar muito atento a essas situações. Às vezes, Sansão, ele deu só uma lambidinha no meu rosto e passou. Ok, mas observe, né? Nunca menospreze os sintomas da intoxicação, porque para cada animal ela pode ser diferente. Eu vou te dar um exemplo, uma cliente minha me ligou, eu não lembro agora ao certo qual foi o fármaco, né? Qual foi o medicamento, mas os cachorrinhos brincando, destruíram uma cartela de medicamentos. Ela me ligou, era um medicamento que era hepatotóxico, ou seja, causava toxicidade no fígado, e ela assim, eu não sei quantos comeram, o que cada um comeu, mas eu sei que sumiu alguns comprimidos. Eu disse, leve os 2 agora para uma clínica veterinária que eles vão precisar de internação. Dito e feito. Uma não tinha comido a princípio nenhum. Se comeu um, não teve grandes efeitos. O outro teve úlceras gástricas, que já teve que iniciar o tratamento na hora e fazer o tratamento de suporte para intoxicação. Ou seja, é muito perigoso. A gente não atenta para isso, né? Isso. Porque às vezes é um medicamento que você passa ali, uma pomada, que você passa na tua pele. Não que o gato precise lamber, mas às vezes o simples contato, né? Eles estão sempre no colo, a gente tá passando a mão neles. Então esse cuidado a gente precisa ter. Manter distância, não deixar ele tocar. Isso, até mesmo com os cosméticos de uso do dia a dia, né? A pessoa usa um creme para as mãos, usa às vezes um produto para limpar o rosto, e às vezes vai deixar o pet lamber, ou vai fazer um carinho, e o pet ele vai lamber tua mão, ele vai, né? Às vezes até mesmo perfume, né? Tem pet que lambe qualquer coisa, e isso pode fazer mal pro pet. E Gi, uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que hoje a maioria das pessoas tem uma farmacinha em casa. Sim. Aí já é um erro, porque não se deve tomar medicamento
sem o consentimento do médico ou do médico veterinário. Ah, Sansão, mas eu tenho só um remedinho para dor de cabeça. Ok. Só que lembra que esse remedinho para dor de cabeça, como por exemplo, ou um anti-inflamatório que você tem em casa, eu vou dar o exemplo de 2. O ibuprofeno, 3, na verdade. O popular Cataflam e o anti-inflamatórios, que são extremamente tóxicos para os animais. O Cataflam, um comprimido dele só é suficiente para causar úlceras graves, até passíveis de ser irreversível nos cães. Extremamente tóxico. Então, não pode, né? Ah, tô com o paracetamol. De jeito nenhum, paracetamol, ele pode ser hepatotóxico. Vai dar problema lá no fígado do seu pet. Então, são medicamentos que no nosso dia a dia, né, que as pessoas têm como simples, podem causar grandes danos. E mesmo que o medicamento seja pro pet, eu sempre digo, o que muda é um remédio de uma droga... De um veneno, né? Um veneno é a dose. É a dose, é isso aí. Então, eu já tive casos que mesmo, a Gi sabe de uma amiga nossa, mesmo fazendo a dose correta pro pet, ela era alérgica àquela medicação. Não tínhamos como saber, mas teve sinais neurológicos, graças a Deus conseguimos reverter, mas era um medicamento de uso veterinário. Então, nunca medique o seu pet por conta própria. Mesmo que, ele já teve isso, pode ser que não seja a mesma coisa agora. E o uso errado de uma medicação pode trazer sérios danos ao seu pet, podendo levar ele a óbito e, em alguns casos, né, ou até sequelas irreversíveis. Sim, você pode causar mais mal, né? Ou seja, toda vez que for Porque existem casos em que os pets podem usar os medicamentos dos humanos, mas é sob rigorosa orientação do veterinário e com doses diferentes. E quando o veterinário opta pelo uso de medicação humana, ele faz isso muito consciente, sabendo a dose que precisa ser administrada, a frequência que precisa ser administrada e se ele precisa fazer alguma correção ou auxiliar com algum outro suplemento para que tenha segurança. Por exemplo, às vezes eu vou ter que usar um medicamento de uso humano com frequência, só que a médio e longo prazo ele pode se tornar hepatotóxico pela frequência. Então eu já faço um protetor hepático junto. Então tem que ter esse cuidado quando se prescreve alguma coisa a médio, longo ou até mesmo curto prazo que possa trazer mais malefícios, né? Ou possa de alguma forma prejudicar os nossos pets. Perfeito. Sansão, muito obrigada por mais uma quinta-feira pra gente cuidar dos nossos queridos pets. Obrigado, gente. Até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.